Bom, vamos avançando aqui na nossa análise financeira. Agora a gente vai à prática e essa aula também eu preciso de muita atenção sua para você acompanhar aqui o raciocínio que eu vou desenvolver para a gente ver junto essa análise financeira. Bom, vamos lá então para a nossa lousa. A gente vai começar então a nossa análise pensando assim, o que a gente está analisando? Né? A gente está analisando o lucro da empresa. Então, como eu falei, o lucro é uma decomposição ali que a gente vai tirando. De onde que a gente começa? De tudo que a gente vendeu, né? Que a gente chama de faturamento ou venda, né? No Simplesmente que a gente trabalha bastante, chama de venda líquida, né? Que já é descontado o imposto. É claro que isso pode ter alguma diferença de conceituação ali entre consultores financeiros, entre tipos de análise. A gente vai colocar aqui a nossa visão que a gente usa e que dá certo, mas claro que existem outras visões também que dão certo. Tá? Então essa é da onde começa, né? Todo o dinheiro que gerou a empresa. Pode ser que ainda não entrou, né? A gente está analisando na visão aqui de competência, como eu falei para vocês. Disso aqui, a gente vai descontar algumas coisas, como aqui os impostos, a taxa de cartão e também devoluções. Tá? Isso vai ser deduzido aqui, porque foram custos diretos aqui para a gente fazer essa venda. Tá? Então a gente desconta isso e a gente chega aqui na chamada receita líquida. Tá? Aqui em cima, o faturamento também a gente pode chamar aqui de receita bruta, tá? Dependendo da preferência, ele pode ser chamado dessa maneira também. Dessa receita líquida, agora começa a ficar bem importante. Tá? A gente vai descontar as coisas da nossa estrutura, tanto de equipe quanto de insumos, que a gente usou para fazer essa venda. Tá? Na parte de insumos tem o que a gente chama de fornecedores e também de insumos diretos. Tá? Então, os produtos ali usados para se fazer essa venda. Em equipe, a gente vai ter os gastos diretos com equipe, que a gente até chama de equipe produtiva, que é comissões e mão de obra direta. Tá? Aqui é muito importante a gente analisar, especialmente aqui, que já começa a gerar alguma confusão, que é a mão de obra que está relacionada ali à prestação de serviço. Então aqui em geral a gente vai colocar os veterinários, a gente vai colocar equipe de banho e tosa e quem está muito ali envolvido no processo de venda. Tá? A gente não coloca aqui, a gente vai ver onde a gente classifica a recepcionista, enfermeiro, equipe da limpeza. Então, aqui é a mão de obra diretamente envolvida na venda. E aqui a gente também tem as comissões que a gente paga a essa equipe. Porque tudo isso aqui seria o que a gente, muitos chamam, né, de custos variáveis. Só que essa terminologia aqui, a gente considera que gera uma grande confusão, por isso que muitas vezes eu não uso, né? Acabo preferindo usar aqui dessa forma, né? Mão de obra direta, comissões, fornecedores e insumos diretos. Mas o conceito de variável aqui é válido, é interessante, porque são coisas que variam conforme a venda. Se eu vender mais, eu gasto mais. Porque aí a gente chega no importante ponto de corte aqui da nossa análise financeira, que é a margem bruta ou de contribuição, margem de contribuição. Tá? Com isso, a gente já consegue ver que precisa sobrar dinheiro aqui
nessa margem de contribuição para a gente pagar a nossa estrutura, tá? E o que seria essa estrutura? Seriam aqui os gastos gerais operacionais e o pessoal geral. Segue aqui comigo, não se perde não, vamos lá. Gastos gerais operacionais é a parte operacional ali, para a sua empresa funcionar. Então imagina que houve uma nova pandemia, aí sua empresa precisou fechar. Tem coisa que você vai ter que continuar pagando aí, né? Aluguel, a água, energia, pode ser que varie um pouco, mas são as coisas gerais da operação que não variam, não são variáveis aqui, diretamente conforme o volume de vendas, tá? Aqui é o que muitos chamam de fixos, tá? Custos fixos. Tá? Mesmo que esses custos fixos variem um pouco. Por isso que a gente não usa essa nomenclatura, porque dá uma baita confusão aí na cabeça de vocês, tá? Dentro dos gastos gerais operacionais, as coisas do dia a dia que você paga ali, assinatura de software, contabilidade, manutenção predial, consultoria, são coisas ali do dia a dia, marketing, né? Coisas ali para o bom andamento da empresa, mas que não vão variar conforme o volume de vendas, né? Se você me contratou para ser consultor, pelo menos do jeito que eu trabalho, né? Se você vender mais, você não tem que me pagar mais, né? É um mérito seu, do nosso trabalho em conjunto, mas o resultado é seu. Então não é algo variável. Então por isso que a gente joga aqui em gastos gerais operacionais. E o pessoal geral é aqui o pessoal que a gente chamaria de apoio, de estrutura, que ajuda a empresa a funcionar, né? Então ali recepção, a parte administrativa, limpeza e enfermagem, tá? No geral seria isso. Porque aí a gente chegou no ponto de corte fundamental, que é aqui o lucro operacional. Então aqui a sua empresa precisa entregar resultado. Aqui eu avalio se a sua empresa é boa ou não, né? Se ela vale a pena ou não. Por exemplo, se eu fosse comprá-la, eu viria por aqui, eu conseguiria avaliar se é uma boa empresa ou não para compra a partir disso. Porque do que você fatura, você paga seus impostos, a taxa de cartão, as devoluções que eventualmente tiver de cliente, pagou os materiais e a equipe para fazer essa venda, pagou a sua estrutura aí, física, a sua estrutura administrativa, e sobrou um lucro. Tá? E isso a gente analisa que é uma empresa boa, uma empresa saudável, porque esse lucro eu quero que seja aqui maior do que 20%. Tá? Eu avaliaria a empresa como saudável dessa forma. E também, como eu falei antes, a gente tem a margem de contribuição, que a gente quer que ela seja aqui maior do que 50%. O que é isso? A hora que eu paguei todos esses aqui, precisa sobrar dinheiro daqui para eu pagar essas outras contas, para que daí sobre esse lucro, tá? Então aqui precisa ficar bem claro que o que eu falei anteriormente, você precisa estar se pagando aqui antes do lucro, né? Pela sua atuação como veterinário, né? Pelo valor que você ganharia como um veterinário em mercado, tá? Seria esse custo aqui de mão de obra direta, se é fixo, ou comissão. A gente tem muitos donos de clínica aí que ganham só a comissão no dia a dia, então vendeu mais, ele ganha mais, ele fez mais cirurgia, ele ganha mais, e ele pode ter um salário aqui administrativo, né? Por cuidar da gestão da empresa, por dar treinamentos, e se você colocar tudo isso, ainda teria que sobrar os 20%, né? Se não sobra, pode ser que a retirada está alta,
ou pode ser que você tenha problemas em um desses componentes aqui, que a gente já vai analisar aí na próxima aula, tá? Depois do lucro operacional, tem algumas coisas que a gente pode incluir aqui, que é olhar a parte não operacional, que não faz parte ali do dia a dia do funcionamento da sua empresa, mas pode ser algo para a expansão, né? Ou para o crescimento da empresa. Então a gente vai ter aqui as despesas, deixa eu aumentar essa caixinha, as despesas financeiras, e do outro lado a gente vai ter receitas financeiras. Então, despesas financeiras, taxas bancárias que você pague, taxa de juros, né, que sejam pagas, parcelas de financiamento, né, que você esteja pagando, que você precisou de levantar algum crédito, Pronamp ou qualquer tipo de crédito, entraria aqui. Receitas financeiras seriam a entrada de receitas financeiras, né? Então, por exemplo, quando você recebeu esse crédito do Pronamp, ele entrou aqui. Então, foi uma receita financeira. Do outro lado, a gente vai ter as despesas não operacionais. E também as receitas não operacionais. O que seria isso? Aqui nas despesas, deixa eu jogar um pouco para cima aqui a lousa. Nas despesas a gente vai ter aqui reformas, ampliações, aquisição de equipamentos, são todas despesas, né, não operacionais. E nas receitas não operacionais seriam aportes feitos ali na empresa, por exemplo, por sócios, por investidores, por patrocínios. Então são receitas que não estão vindo da sua operação ali veterinária, né? Estão vindo de outro lugar. Então com isso a gente consegue separar muito bem a forma que a gente vai analisar o nosso negócio para se chegar aqui embaixo no lucro líquido, tá? O lucro líquido eu vou descontar essas coisas aqui que foram gastos, vou somar essas entradas e vou chegar no lucro líquido. Então veja bem, ó, se a sua empresa não dá lucro porque o lucro operacional é muito baixo aqui, é um problema, né? Mas é um problema muito pior do que se ela não dá lucro, porque o lucro líquido é baixo. Porque você está pagando muitas parcelas de equipamentos que você comprou, que você está investindo. Então a gente consegue separar essa análise dessa forma para conseguir entender o que é operacional, o que é não operacional e assim avaliar o nosso lucro, tá? Espero que tenha ficado claro para você. Se é o seu primeiro contato, acho que vale a pena você reassistir essa aula, você tentar absorver muito bem esse conceito, porque isso vai ser importante lá na precificação, porque o nosso preço praticado ali com o cliente deve ajudar a pagar cada um desses componentes aqui, tá? Então a gente se vê na próxima aula.